Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, inspiração e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia, estamos numa sequência. Esse será o episódio de número 7. No episódio número 6, semana passada, falamos sobre o tema sacrifício ou obediência. Não deixe de assistir. Hoje falaremos de um tema importante porque eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, já fizemos esse tipo de oração. O tema de hoje é a oração pelo impossível. Então, bora lá. O início de tudo, desde a criação, fala do poder do nosso Deus do impossível. Ele é criador, no princípio criou Deus o céu e a terra. Hebreus capítulo 11 fala: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê, partiu do nada, da palavra de Deus. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se nós queremos algo de alguém, nós queremos algo impossível de alguém, só o nosso Deus pode trazer a resposta. E olha, temos tantas orações impossíveis, não é verdade? Vamos ver a sequência do nosso estudo de Gênesis. Falamos sobre a vida de Abraão, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Isaac. Além de Sara, na época de Abraão, ter um filho na velhice, Isaac orou pela sua esposa Rebeca, que era estéril. Está lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 20. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Pois é, você conhece alguém, alguma mulher que queira ter filhos e não pode ter? Só Deus pode abrir a madre, diz a palavra, e fechar a madre. O milagre da abertura da madre, da concepção. A Bíblia fala de várias histórias de mulheres estéreis que acabaram tendo seus filhos pela fé no poder de Deus. É o caso, por exemplo, de Ana, vou falar de uma delas, mãe do profeta Samuel, que era zombada por ser estéril e depois de muito choro e de muita consagração, quando atendida, orou em gratidão, exaltando Deus que tudo pode. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 1. Ana orou assim: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada de meus acusadores. Sim, eu me alegro porque me libertaste, Senhor. Esta é uma oração de Ana. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos e com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas exalta o necessitado, para o fazer assentar em honra entre os príncipes e herdar o trono de glória. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Veja a oração de Ana, o quanto ela estava grata e o quanto ela entendeu a complexidade do poder do Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do improvável, é o Deus do não convencional, do não lógico. Existe um texto na palavra de Deus que eu vou ler com vocês hoje que é impressionante, talvez o mais impressionante da Bíblia. Esse relato está lá em Josué capítulo 10, a partir do verso 7 até o 14. E um dia, quando ainda jovem, ouvi um cientista cristão da NASA falar sobre esse texto. Bora, vamos ler então. Diz a palavra: Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué.
eu os entregarei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué então marchou a noite toda e pegou o exército dos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel os aniquilou. Perseguiram o inimigo e enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Heron, o Senhor enviou do céu uma terrível chuva de pedras de granizo. Olha só quem é o nosso Deus e como ele defende os seus. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. Mas mesmo assim eles continuaram. Neste dia, preste atenção, em que o Senhor deu grande vitória a seu povo, Josué orou diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol então parou e a lua onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos, conforme está registrado no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, respondendo assim o Senhor à oração de um homem. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Queridos, vamos lá. Milagre é milagre, a gente sabe da ressurreição de Cristo, de tantas coisas que ele fez, mas parar o sol, pois é. Aí, como eu ouvi essa palestra desse cara da NASA, quando eu era jovem, eu fui pesquisar e achei o texto, o estudo que ele falou na época. Então eu vou ler para vocês aqui. Cientistas comprovam o dia em que o sol parou, descrito na Bíblia por Josué. Pesquisadores israelenses conseguiram encontrar o dia exato em que o pôr do sol se atrasou em quase um dia inteiro durante a batalha relatada no livro de Josué. De acordo com o relato bíblico, diz o estudo, em Josué 10, 12 a 14, o movimento da terra parou por quase um dia inteiro e tardou o pôr do sol, garantindo uma vitória épica a Israel. A história descrita pela Bíblia foi comprovada por uma equipe de cientistas israelenses com apoio de dados da NASA. 3 pesquisadores da Universidade Ben Gurion, do Negev, em Israel, publicaram um artigo afirmando que naquele momento houve um eclipse solar. Eles ainda encontraram a data em que a batalha aconteceu, 30 de outubro de 1207 a.C. E aí eles citam o texto que a gente já leu, no dia em que o Senhor entregou os amorreus israelitas, o Josué exclamou e o sol parou, a lua parou. Os pesquisadores observaram em outras histórias antigas de outras civilizações que havia relato sobre a paralisação do sol, mas apenas o relato bíblico mencionava sobre a lua. Isso os levou à conclusão de que o acontecimento se refere a um eclipse, no qual a lua passa entre o sol e a terra, bloqueando a luz solar. A equipe liderada pelo Dr. Rezi Yitzhak descobriu que houve apenas um eclipse solar na região que ocorreu entre os anos 1500 e 1000, somente um, quando os israelitas justamente entraram na terra. O eclipse foi datado precisamente das 16 horas e 28 minutos do dia 30 de outubro de 1207. A fonte é o Guime, com informações sobre o Times de Israel, atualizado em 2017. Queridos, como é que pode o Josué ter orado e na hora acontecido um eclipse? Qual a possibilidade disso acontecer? Você fala, mas foi muita coincidência. Pode ser. Só que para mim, que sou cristão, um punhado de coincidências chama-se milagre. E para que elas sejam todas a partir de uma oração que eu faço, chama-se Deus ouvindo a oração, assim de um homem, como aconteceu com Josué. Incrível, queridos. Mas vamos continuar. Cristo, o Deus conosco, quando esteve entre nós, operou milagres. A gente sabe, sinais, prodígios, maravilhas. A nossa própria fé está baseada em sua ressurreição, que é um milagre maior que esse? Pois é. Quando e como então orar pedindo algo impossível? E como e quando então ser ouvido e atendido por Deus? Essa é uma boa pergunta. E eu vou dar a receita. Olha lá, anota aí no seu caderninho. Andar com Ele, segui-lo, obedecê-lo e ter fé. Andar com Ele em espírito e em verdade. O que é isso? Já falei algumas vezes nesses estudos. Em espírito e em verdade, o Senhor Jesus Cristo diz que o Pai procura adoradores que o adorem assim. Por que em espírito e verdade? Em espírito, buscando valores e interesses espirituais do reino, e não buscando eu quero enriquecer, eu quero fazer isso, quero fazer, que são coisas materiais. E em verdade, por quê?
Porque não adianta fake para Deus. Nem adianta a gente ficar fazendo uma fé midiática para aparecer diante dos outros ou com motivações erradas, vaidades, interesses. Queridos, adorar em espírito e em verdade, coisas sinceras do coração. Que mais? Obedecer os seus mandamentos, principalmente de amá-lo acima de todas as coisas e de todas as pessoas, e ao próximo, como a nós mesmos, conforme o Senhor Jesus Cristo nos indicou. E ainda ter fé, ainda que pequenina, como um grão de mostarda, como diz a palavra, a gente conseguirá mover coisas, mover montanhas, mas que ela seja, o que importa não é o tamanho, mas que ela seja genuína, autêntica, que crê que Ele é bom e se agrada daqueles que o procuram sinceramente. Então, repetindo, andar com Ele, em espírito e verdade, segui-lo, obedecê-lo e ter fé. Bom, como o nosso Deus é vivo, presente e todo-poderoso, nada lhe é impossível. Está escrito na palavra que nada é impossível a Deus. Foi assim que o anjo Gabriel transmitiu da parte de Deus a sua mensagem para Maria, lembra? Em Lucas capítulo 1, verso 34, Maria perguntou ao anjo: como isso vai acontecer de eu me engravidar se eu ainda sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel, que também era estéril, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação de João Batista. E aí o anjo termina, pois para Deus nada é impossível. Então, ele querendo dar um argumento para Maria, disse, olha, e tem mais, você não está acreditando que eu vou com a minha sombra cobrir você, o Espírito Santo vai descobrir você, que aquele que vai nascer não terá contato de homem humano? Veja só, a sua prima Isabel, ela está grávida. E assim vai ter um filho, sendo chamada de estéril. E esse está lá, João Batista, vai ser um grande profeta. Maria acreditou e tudo isso aconteceu, e muito maravilhoso. Eu queria contar um caso, queridos, aí eu estou falando de coisas mais recentes. Eu tinha um casal de amigos muito, muito queridos, Oswaldo e Ivonete. Eu vou citar o nome porque eles são muito queridos. Nós andamos juntos por muitos anos, e eu sinto muitas saudades deles. Ela era estéril e queria muito ter um filho. A idade já estava passando. Aí, de repente, ela engravidou. Depois de muita oração, de muita busca, festa na igreja, todos os preparativos de enxoval para a bênção que estava a caminho. Perdeu o bebê. Aquele anticlímax, dúvidas, questionamentos, se Deus falou, se Deus não falou, por que faz ela passar por isso? São os nossos questionamentos, nós somos humanos, não é verdade? Quantas vezes a gente tem esses questionamentos malucos diante de Deus porque justamente não conseguimos entender. Mas a fé daquele casal e a intimidade que eles tinham com Deus estavam lá, permaneceram. Eles não desanimaram. Um belo dia, um irmão teve uma visão sobre eles e sobre o ventre da irmã Ivonete. E o que tinha nessa visão? O ventre da irmã continha 2 bebês e não um só. Será que virá mais um? Bom, eles creram, a igreja creu, e passado algum tempo, nasceu o Andrezinho, um meninão guapo, cheio de saúde, para a alegria de todos. E está aí firme e forte. Queridos, muitas vezes a bênção vem, no meio da bênção vem algum contratempo e nós desanimamos, ou não, como eles, não desanimaram, continuaram crendo, e o Senhor trouxe a bênção para o casal Oswaldo e Ivonete. Você precisa de um milagre? Essa é a minha pergunta para você. Eu preciso. Você precisa? O que você precisa? Você precisa de um filho como Ana, ou como Rebeca, ou como Ivonete? Você precisa de um livramento, uma vitória há muito desejada? Paz de espírito? Você precisa de conversão dos seus filhos? Entendimento, harmonia e amor no seu lar? O que você precisa diante de Deus? Ah, mas eu já orei tanto e nada aconteceu. Pois é, esta palavra veio para você. Para quê? Para que você permanecei no meu amor, diz o Senhor Jesus Cristo.
persevere humildemente em oração com fé, seja obediente, desenvolva uma comunhão intensa e cada vez mais intensa com o Senhor Jesus e espere nele pela salvação, pelo livramento, pela cura que só ele pode dar. Sabe por quê? Porque isso é o que está na sua mão fazer e na minha mão fazer. Já o impossível não está em nossas mãos, então nós não podemos fazer nada. Este impossível está nas bondosas e poderosas mãos do nosso Deus. Se ele vai responder do jeito que nós queremos, aí é outra história, mas aí cabe a ele, tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, todo-poderoso, o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. O Senhor criou tudo do nada. O Senhor pode mudar, o Senhor pode remexer, o Senhor pode reformar, o Senhor pode fazer nascer de novo, o Senhor pode trazer da morte, o Senhor pode criar e fazer se estabelecer. O Senhor traz as crianças de ventres que não podiam ter. O Senhor abre a madre e o Senhor fecha a madre. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E por isso, Senhor, nós recorremos a Ti. A Ti, Senhor. A nossa oração é ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus que é vivo e que responde às nossas orações. Outros não importam e nós não queremos relação nenhuma. Nós não cremos, inclusive, em nós mesmos, porque nada temos para dar. Mas, Senhor, em Ti sim, esperamos, Senhor, como as servas esperam pelo comando das suas senhoras, ou como os guardas esperam pelo romper da manhã. Que o Senhor ouça as nossas orações, mas que permaneçamos em oração, perseveremos, Senhor, em Te seguir, independentemente de termos recebido ou não a bênção que tanto buscamos. Mas, Senhor, ao recebermos, faremos sim, como Ana, e cantaremos e glorificaremos e agradeceremos e Te bendiremos pela grande bênção que o Senhor tem trazido sobre nós. Pode esperar isso de nós, Senhor. Pode esperar gratidão. Pode esperar, Senhor. Queremos ser mais fiéis, queremos ser mais presentes, queremos amar a Ti mais e amar ao nosso próximo. Esse é o nosso compromisso e assim queremos, diante de Ti, oferecer o nosso coração, a nossa fé tão pequenina, mas diante de Ti, esperarmos para receber a bênção das Tuas mãos, Deus Criador do céu e da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que Deus preparou para você, minha irmã, meu irmão. Se você curtiu, manda aí o seu curtir, escreva a tua mensagem, coloque as tuas dúvidas, assine o nosso canal para você receber uma palavra de bênção todas as semanas e que Deus abençoe as suas orações, naquilo que você tanto busca há tanto tempo, que o Senhor abençoe a sua semana, a sua família e esse ano de 2025, em nome de Jesus. Amém.